Última semaninha para dar uma descansadinha, é isso? Coisa linda. Cara, assim, ó, boa parte da minha vida eu passei dando a aula vomitando as equações para os meus alunos, entendeu? Eu não queria nem saber se eles estavam ou não estavam preocupados de saber de onde é que veio as fórmulas. Como eu não fui um aluno assim que me mostrava onde é que vinham as coisas, eu acabei virando um professor no começo de carreira que também não me preocupava em demonstrar de onde é que as coisas vinham. Eu simplesmente, acredita no Gauss. O alemão, matemático ninja, Carl Friedrich Gauss, ele foi lá e desenvolveu as fórmulas, magicamente. A fórmula do aumento linear e a fórmula dos pontos conjugados de Gauss. Vamos usá-las. Aê! Mas eu não consigo mais fazer isso, principalmente numa turma que a maioria quer um vestibular um pouco mais competitivo, como medicina. Eu tenho que te mostrar onde é que vem essa porcaria, porque o vestibular pode perguntar: da onde surgiram as equações usadas para espelhos esféricos? Se tu não sabe onde é que elas veio, tá fora já da casinha. Então vamos lá. Vou aprender essa porcaria aí. Geometria básica, porra. Então vamos lá. Espelho côncavo poderia ser convexo também. Depois pode até em casa tentar fazer essa dedução para o convexo. 1, 2, 3, mais ou menos. 1, 2, 3, um pouquinho mais. Semicurvatura, foco e vértice. Vamos botar um objeto num lugar qualquer aqui. A partir de agora nós vamos chamar de O essa distância do eixo principal até a parte extrema superior do objeto. Vou chamar de O aquilo, ou seja, o O vai ser para nós a altura do objeto. E vou chamar a distância do vértice até onde o objeto está, eu vou chamar de P. É a posição do objeto, essa distância aqui do vértice até o objeto. Este cara é o objeto, ele não é o O, ele é o objeto. O O é a altura dele. Acabei de te mostrar que o raio que chega paralelo sai pelo foco, porque obedece às leis da reflexão. E o raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo, né? Então o raio viria por aqui, se encontraria mais ou menos ali, e ali é que estaria a nossa imagem. Concorda comigo? Deixa eu até fazer o outro raio. O raio que atingiu o vértice saiu com o mesmo ângulo. Nós vamos chamar de I essa altura do eixo principal até a extremidade da imagem. E nós vamos chamar de P a distância do vértice até onde a imagem está. P', desculpa. P, posição do objeto, P', posição da imagem. Ô galera, esse ângulo aqui não é para ser igual a esse? Tu enxerga dois triângulos retângulos aí então? Se esse ângulo é igual a esse, se ali é 90 e ali é 90, tu concorda que esse ângulo tem que ser igual àquele ângulo lá? Vocês aceitam que esses dois triângulos retângulos são semelhantes por ter os seus lados, seus ângulos internos iguais? E triângulos semelhantes não têm seus lados proporcionais? Então tu deve concordar comigo que a alturinha desse triângulo de baixo, I, dividido pela altura do triângulo de cima, O, tem que ser igual à base do triângulo de baixo, P', dividido pela base do triângulo de cima, que é P. Então tu vê o I sobre O, que é igual a P' sobre P, que nasceu lá na câmara escura, que até funciona para espelho plano também, embora seja inútil, ela também funciona muito bem para espelho esférico. Mas cuidado, Gauss, Carl Friedrich Gauss, o matemático que desenvolveu essa ideia, ele disse que para cima é mais e para baixo é... Como a imagem está virada de cabeça para baixo, esse número é negativo. E esse é positivo. O número negativo dividido por um positivo dá um número negativo como resposta. Portanto, o outro lado eu vou ter que acrescentar um menos para poder ficar negativo também. Se a imagem fosse o dobro do tamanho do objeto, ao fazer essa divisão daria 2. Se a imagem fosse o triplo do objeto, ao fazer a divisão daria 3. Ou seja, I sobre O
é na verdade a ampliação, ou aumento linear, ou ainda aumento transversal. Por isso o A apareceu na fórmula. Por isso que essa fórmula é chamada fórmula do aumento linear. Ou ainda aumento transversal. Ou ainda ampliação. São os três nomes que aquele A ganha no vestibular. Tu tem que saber os três. Tens que saber que o I não é a imagem, é a altura da imagem. Isso significa, meus amigos, que se eu colocar um objeto de lado, o O não é mais o tamanho do objeto. Olha que viagem que eu estou dizendo. Se eu deitar o objeto, o tamanho do objeto não pode mais ser chamado de O. Porque o O tem que ser medido na vertical. O O é a altura do objeto. O que é o P? Posição do objeto. E o que é o P'? Posição da imagem. Posição da imagem. Por enquanto eu só te falei da regra de sinal do I e do O. Para cima, para baixo, que nem plano cartesiano, né? O eixo Y. Para cima é positivo, para baixo é negativo. O P e o P', eles são medidos na horizontal, tá vendo? Eu já vou te dar uma dica bem legal para tu não esquecer o sinal do P e do P'. Deixa eu até escrever aqui já então, ó, regra de sinais. A regra de sinais dos livros é bem mais complexa do que eu vou fazer aqui, tá? I e O. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Esta é a regra do I e do O. Daqui a pouco eu vou colocar a regra de sinal do P, do P' e do F. O P e o P' são as posições do objeto da imagem, respectivamente. E o F é a distância focal, que também é medida na horizontal. Essas grandezas medidas na horizontal vão ter uma regra de sinal um pouco diferente. Eu já vou te mostrar quando é que eles são positivos e quando é que eles são negativos. Já vou te dar a regra de sinal. Mas antes, vamos à última dedução de hoje. Estamos fazendo a parte analítica, a parte matemática dos espelhos esféricos. A primeira fórmula que surgiu nasceu de geometria básica. A primeira fórmula que surgiu nasceu da semelhança de triângulos. Não dá para acreditar. Achamos dois triângulos semelhantes no desenho e fizemos a altura dividido por altura é base dividido por base, só. Essa segunda fórmula exige um algebrismozinho mínimo. A fórmula que eu vou deduzir para ti agora é a equação dos pontos conjugados. Gauss é o gênio. Carl Friedrich Gauss. Ó, tu deves concordar comigo que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo ali, ó, porque é OPV, né, oposto pelo vértice. Quer dizer que dá para enxergar um triângulo retângulo aqui em cima e dá para enxergar aquele triângulo retângulo aqui embaixo. Agora são os pequenininhos que eu estou vendo, ó. Se esses triângulos são semelhantes, porque ambos são triângulos retângulos e ambos têm um ângulo igual, então aquele segundo ângulo tem que ser igual também. Aquele ângulo ali tem que ser igual àquele ângulo ali. Logo, esses dois triângulos, por terem os seus ângulos internos iguais, também são semelhantes. E por serem semelhantes, têm seus lados proporcionais. Esse tamanho é o O, concorda comigo? E esse tamanho é o I. Esse tamanho que é a base desse triângulo menor é a própria distância focal, tá vendo? Então eu te pergunto, como é que eu representaria esse tamanho aqui, ó? A base desse triângulozinho pequenininho, ó. Isso aqui tudo é P', né? E isso aqui tudo é F. Vocês concordam que isso aqui é P' menos F? Vocês enxergam que essa partezinha é P' menos F, isso aqui? Então olha o que eu vou fazer. I, que é a altura da
desse triângulo retângulo menor, dividido por O, que é a altura do triângulo maior ali de cima, é igual base do triângulo menor, P' menos F, P' menos F, dividido pela base do triângulo maior, que é F. Amigos, o que eu fiz foi uma semelhança de triângulo de novo, cara. A altura dividido por altura é igual a base dividido por base. Uma semelhança de triângulo, não fiz nada demais. Mas nós acabamos de ver que I sobre O é o mesmo que menos P' sobre P. Só que esse menos não veio da geometria. Aquele menos veio da cabeça do Gauss, que escolheu que para cima é mais, para baixo é menos. Se eu quiser substituir o I sobre o O, eu não vou poder colocar o menos. Eu não vou poder colocar o menos porque aquele menos não veio da geometria, veio da cabeça do Gauss. Então, para ser honesto, depois que eu fiz a semelhança de triângulo entre esses dois triângulos menores, eu simplesmente troquei o I sobre O por P' sobre P, oriundo da outra equação. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui. F vezes P', P que multiplica P' menos F. Faz a distributiva. F vezes P', P vezes P' menos P vezes F. Só fiz a distributiva. E vou pegar esse cara menos e vou passar para lá mais. Olha a mágica que vai acontecer agora. Eu vou pegar essa equação e vou dividir tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por F vezes P vezes P'. Tu lembra, né? Eu tenho o direito de dividir ambos os lados da equação pelo que me der na mente, né? Essa foi a sacada foda do Gauss para deixar a forma mais bonita. Quando ele dividiu ambos os lados por F vezes P vezes P', olha o que aconteceu. F cortou com F, P' cortou com P', ficou 1 sobre P. P cortou com P, F cortou com F, ficou 1 sobre P'. P cortou com P, P' cortou com P', sobrou 1 sobre... Ah, vai se fuder, né, o Gauss? Por quê? Porra, onde é que tu tirou? Que tem que dividir por F vezes P vezes P'. Não é, não sabe, não foi da hora, brotou na cabeça dele. O cara teve que trabalhar, né, para dar essa organizada na equação. E aí estamos nós aqui usando essa equação. Belíssima. Equação dos pontos conjugados de Gauss. No meu ensino médio não teve um professor decente para deduzir essa porra para mim. Fico puto. Quero saber de onde é que as coisas vêm, caramba. Não gosto de é porque é. Cala tua boca, é porque é. Não. Isso não é ser humano. Quero saber por quê. Mas por quê, papai? Por quê? Tem que tomar cuidado, cara. Quando teu filho nascer, cara, às vezes tanta guri pergunta tanto, tu fica indignado, entendeu? Mesmo tu sabendo, às vezes, tu cala a boca, guri. É porque é. Algumas coisas, numa certa idade, tem que ser meio boca abaixo mesmo, né? Pra ter respeito, pra ter ordem. Mas nunca deixem os filhos de vocês perderem essa curiosidade. Por que, papai? Isso é muito importante. Tem que aguçar isso. Mesmo que tu não saiba explicar o porquê. Às vezes a gente fica dormente, né, cara? De tanto tomar porrada, a gente para de perguntar o porquê das coisas. Então tá aí, ó. Fórmula do aumento linear, ou aumento transversal, ou ampliação. Fórmula dos pontos conjugados de Gauss. Sabe qual é o risco maior que tu vai correr na hora de usar essa fórmula? A regra de sinal. A regra de sinal é que perturba a gurizada na hora de colocar os números no lugar das letras. O I e o O não mete medo em ninguém, porque para cima é mais, para baixo é menos, que nem no plano cartesiano. Agora, o P, o P' e o F, que são medidos na horizontal, eles perturbam muito as pessoas. Se tu pegar um livro de ótica e for ver a regra de sinal, tem uma lista gigante, dando para cada um deles quando é mais, quando é menos. Eu acho isso ridículo. Não precisa. Tu concorda que o espelho só tem luz de um lado? Do outro lado não tem luz, né? Se não tem luz é escuridão. E se é escuridão é as trevas. Tem a luz e tem as trevas. E é genético, né, cara? A galera pode achar que é bobagem ter medo do escuro, mas não, é genético.
As pessoas têm medo do escuro porque há milênios atrás ter medo do escuro aumentava a probabilidade de elas ficarem vivas. Os seres humanos com medo do escuro ficavam protegidos em suas cavernas e sobreviviam à noite. Os seres humanos sem medo do escuro se ingravam à noite e eram mortos por animais selvagens. Milênios depois, quase todo vivente quando nasce com medo do escuro. E mesmo na vida adulta tem medo do escuro. Não é uma bobagem cultural. Isso é genético, está nas tuas células. Ou seja, escuridão é positivo ou negativo? E luz? Positivo. Se está do lado da luz, se está nas trevas, acabou. F, P e P'. Luz. Positivo. Treva. Negativo. Simples assim. Se a coisa está do lado da luz, o sinal é positivo. Se a coisa está nas trevas, negativo. Eu só estou falando do F, do P e do P'. Ou seja, o objeto poderia estar teoricamente nas trevas e mesmo assim virado de cabeça para cima, tá? Então cuidado. Esse sinal, essa regra de sinal só serve para P, P' e F. Tudo bem. O foco do espelho convexo, a distância focal, vai ser positiva ou negativa? Por quê? Um espelho convexo. A distância focal dele está na região que tem luz? Não, né? A luz está na frente do espelho, né? Logo, a distância focal do espelho convexo será sempre negativa. Um exemplozinho. E é o momento mais delicado, eu diria. O vestibular às vezes fala lá, um espelho convexo de distância focal 10 centímetros. Na hora de jogar na fórmula, o aluno tem que sacar. Já que o espelho é convexo, a distância focal é menos 10 na fórmula. Isso já tira uma galera da jogada. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo clássico aqui das equações desenvolvidas. Não dá para acreditar, né, cara, que veio só de semelhança de triângulo isso, né, meu? Semelhança de triângulo e algebrismo é o que permitiu o alemão Gauss desenvolver as equações dos espelhos esféricos. Outra, que bizarro tu ir para o laboratório e perceber que as tuas equações de fato correspondem à realidade. Tu faz o experimento físico, faz as contas, compara e caralho, a minha matemática está prevendo o que está acontecendo no laboratório. Ou seja, né, não é só semelhança de triângulo, eu estou te empurrando boca abaixo. O laboratório já confirmou isso pra gente, tá? Só para tu não achar que eu estou querendo te enrolar. Então vamos lá, primeiro exemplo. Espelho convexo com raio de curvatura 20 centímetros, tem objeto de 4 centímetros a 5 centímetros do vértice. Determine a posição, a altura e as características da imagem. Espelho convexo com raio de curvatura 20 centímetros, tem objeto de 4 centímetros a 5 centímetros do vértice. Determine a posição, a altura e as características da imagem. Vamos ver. Como tu está te reacostumando com essa matéria, não custa nas primeiras vezes anotar os dados. Um espelho convexo, ai meu Deus, distância focal é negativa. Raio de curvatura 20 centímetros. Raio de curvatura 20 centímetros, então a distância focal é menos 10. Isso é um perigo. Menos porque o espelho é convexo. A distância focal dele está nas trevas.
Objeto de 4 centímetros só pode ser a altura do objeto. A 5 centímetros do vértice só pode ser a posição do objeto. Determine a posição da imagem, o P', a altura da imagem, o I, e as características, se é maior, menor ou igual, se é virtual ou real, se é invertida ou direita. Não tem jeito, vamos pegar as equações que nós desenvolvemos agora há pouco e vamos detonar. Se eu fosse usar a primeira equação, eu só ia ter o O e o P, ia faltar o P' e o I. Então eu já vou de cara para a segunda equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Distância focal eu já tive o cuidado de colocar um menos. Posição do objeto é 5. Agora é só matemática básica para calcular o P'. Mais passa menos, menos 1/10 menos 1/5 é igual a 1 sobre P'. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Menos 3 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. Invertendo ambos os lados, ou se tu preferir, tu poderia fazer a multiplicação cruzada também, né? P' deu menos 3,333 centímetros. O fato de ter dado negativo me mostra que ela está nas trevas. Está nas trevas. E isso só tem uma explicação. A imagem tem que ser virtual, porque como é que ela vai ser feita de luz se ela está na região onde não tem luz? Então uma das características eu já matei, ela é virtual. Achei a posição da imagem e já descobri a característica dela. Falta descobrir a altura dela e mais características. Vamos pegar a segunda equação. I sobre O é igual a menos P' sobre P. O I eu quero descobrir. O O era 4 centímetros. O P' eu não vou colocar dízima periódica, cara. Eu vou fazer assim, ó, menos 10 terços sobre P. Assim eu vou... Ops, eu já sei quanto é que é o P. 5 sobre 5. Assim vai ficar mais bonitinho de fazer a conta. I sobre 4 é igual, menos com menos dá mais, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Aí vai dar até para simplificar aqui por 2, ó. Vai ficar I sobre 4 é igual a 2 terços. O 4 está dividindo, passa multiplicando, 8 terços de centímetro. Ou se formos dividir, 6 sobre 3 dá 2, 2 por 3, 0,666. Então deu 2,666, o número da besta. Ao olhar para esse resultado e comparar com o tamanho do objeto, eu percebo que a imagem é menor. A imagem é menor. E por ser um resultado positivo, eu sei que ela está virada de cabeça para cima. Então eu sei que ela é direita. Direita. Agora eu matei a questão. Eu descobri a posição e a altura da imagem, posição 3,33 centímetros para dentro do espelho e a altura 2,666 centímetros. E achei as características: virtual por estar nas trevas, direita por estar virada de cabeça para cima, menor pelo seu tamanho ser menor do que o tamanho do objeto. Era esperado, né? Porque o espelho era convexo. Então, desde o começo, nós sabíamos que era virtual, menor e direita. A matemática desenvolvida por Gauss só nos ajudou a confirmar isso. Legal! Tem que praticar, cara. Agora nós temos que fazer quilos de questões envolvendo essas equações. As mais elaboradas que podem aparecer são 2 espelhos. Então, a imagem gerada por um espelho vira objeto para outro espelho. Teria que fazer dois pacotes de contas. Seria a pior situação que poderia nos aparecer, acredito eu, nesse começo. Agora sim, tem um comentário final que é importante fazer, porque o vestibular às vezes cobra esse conhecimento do aluno. Eu
não te contei a verdade toda. É possível que alguns já acostumados com a matéria também não tenham levantado a questão por já saber, né, que existe uma aproximaçãozinha. Mas teve um momentozinho da aula que eu te menti, muito sutilmente. Um pouco antes de fazer a dedução das fórmulas. Teve um miguezinho ali que eu não comentei. E agora eu quero comentar para a gente fechar com qualidade essa nossa discussão. Quando eu desenvolvi essas fórmulas para ti, eu usei semelhança de triângulos, não foi? Semelhança de triângulos. Deixa eu investigar melhor essa semelhança. Quase acabando, meu querido. Eu peguei um espelho curvo, desenhei o eixo principal, coloquei um objeto lá diante do espelho e desenhei o raio que chega paralelo, sai pelo foco. Concorda comigo? Só tem um detalhe. Eu disse para vocês... Vou fazer bem bonito aqui para tu entender. Eu disse para vocês que essa distância aqui era o P, né? Concorda comigo? Mas disse para vocês que essa distância era a distância do vértice até o objeto, né? Olha como é mentira. O fato de o espelho ser curvo faz com que o P' não seja exatamente a distância, o P, né? Não seja exatamente a distância do objeto ao vértice, né? Concorda comigo? Tu percebe que quanto mais curvo for o espelho, maior é o erro? Maior é a distância entre o vértice e a posição verdadeira? Ou seja, essas equações que eu deduzi para ti só servem para espelhos com a curvatura bem suave. Espelhos com a curvatura grande, a fórmula vira lixo. Se tu pegar um espelho bem curvo, tu não vai nem conseguir te enxergar nele. Tu vai ficar um borrão. Tu não vai conseguir ver o teu rosto nitidamente, vai virar um monstro, que nem na casa dos espelhos mágicos lá do parquinho de diversão. Para que essas equações funcionem e para que a imagem seja nítida, Gauss já sabia. O espelho tem que ter curvatura bem pequena. Ele não pode ser um espelho muito curvo. Ele tem que ser praticamente plano. Quanto mais próximo de plano, mais nítidas são as imagens. Outra, tu percebeu que quando eu usei raios que chegavam praticamente paralelos ao eixo, né? Se eu fizer o desenho com raios chegando bem inclinado em relação ao espelho, a imagem vai ficar um borrão também. Para que essas equações que eu te deduzi demonstrem a realidade aproximada, temos que obedecer duas condições, chamadas de condições de nitidez de Gauss. Os raios luminosos que chegam ao espelho têm que ser praticamente paraxiais, ou seja, paralelos ao eixo principal. Segunda condição, o ângulo de abertura do espelho deve ser pequeno. O que é o ângulo de abertura do espelho? Deixa eu te mostrar. Então, estou te demonstrando, acabei de te falar, que essas equações que eu acabei de demonstrar para vocês só são honestas se respeitadas as condições de nitidez de Gauss. Então o espelho esférico deve ser gaussiano para funcionar essas equações. As condições são os raios luminosos quase paraxiais, quase, né, um prefixo aí que tu deves conhecer, né? Quase paraxiais, praticamente paralelos ao eixo principal, e ângulo de abertura menor ou igual a 10 graus.
Professor, tu não falou o que é ângulo de abertura, é verdade. Ângulo de abertura é o ângulo que deve aparecer quando eu pego o centro de curvatura do espelho e traço retas até a extremidade das bordas do espelho. Esse ângulo central, alfa, é chamado ângulo de abertura. E esse alfa tem que ser menor que 10 graus, menor ou igual a 10 graus. Se esse ângulo for muito maior que isso, o espelho não gera imagens nítidas, e isso tem a ver com o fato de os triângulos que eu usei para fazer as equações não serem triângulos exatamente como eu disse. Então tu vê, tem essa sutilezazinha. O vestibular vai te cobrar isso na teoria, tá? Ele não vai te dar um espelho que não é gaussiano e te pedir te vira. Não viaja. Se ele te pedir conta, pode usar as fórmulas. Só que se ele te questionar, as fórmulas servem para qualquer espelho? Não. Tem que respeitar as condições de Gauss, senão a fórmula vira lixo. Certo? Cara, tu acredita que essas equações também vão servir para lentes esféricas? Que merda, né? A lente funciona com refração da luz, é outro fenômeno. E não é que as equações se mantêm. Nas próximas aulas de óptica nós vamos estudar refração da luz e migrar para lentes esféricas. Bonita a tua pergunta. Porque assim, aquele sinal, quando a gente fez isso sobre O, primeiro a gente fez isso sobre O igual a P' sobre P. Aí eu falei, ó galera, o Gauss disse que para cima é mais, para baixo é menos. Por isso eu vi, então o I sobre O vai dar negativo. Para o P' sobre P dar negativo também, como são distâncias, eu vou ter que botar o negativo na marca. Então a primeira equação geométrica ficou I sobre O igual a P' sobre P. O menos já foi os sinais que Gauss introduziu. Quando a gente fez a segunda relação trigonométrica, a segunda semelhança de triângulo, também não tinha sinal. Então, para eu poder misturar a primeira fórmula que veio de geometria com a segunda fórmula que veio de geometria, eu não posso acrescentar sinais aleatórios que tem a ver com outra coisa. Por isso que eu tirei o menos na hora de fazer a substituição. Certo? Senão a fórmula realmente não vai fazer sentido. Certo? Bonita a tua pergunta, bem atenta. Fala para você. Sim, está errado. Pô, eu trabalho desse material há anos, eu nunca vi isso. Que viagem. Ah, foi digitado errado. Você que emprego, eu trabalho com positivo em vários lugares. Essa fórmula é legal, uma fórmula macedosa, que eu não passo, nunca vejo ela não passa. Mas ela resolve rapidamente umas questões que só seriam resolvidas por essa e essa juntas. Certo? Mas essa fórmula está errada. Pode observação. Valeu, galera. Não usem drogas, usem preservativos e estudem, criaturas.